porque de fato eles estavam certos. Se você não acreditar, não tem como. Fala com a boca assim, ó, se eu não acreditar, não tem como. Se seu pai e sua mãe não tivessem acreditado na possibilidade de você nascer, você não ia estar aqui, mesmo podendo fazê-la. Mas eles acreditaram na nossa união. Talvez foi até um acidente sua vinda, mas a sua vida todos esses anos não é um acidente. Ela é feita de escolhas. Sabe o que acontece? Se você de fato falar para você, eu quero que seja mais rápido. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Sim. Seja rápido nas suas decisões. Quais são os 3 jeitos? Do seu jeito. Você está satisfeito com o seu jeito, sim ou não? Seu jeito é uma programação de estabilidade, é uma programação de conforto. Não é que você está no conforto, é de não sair dessa zona que você entrou. Do jeito que você está, você ainda tem que agradar um monte de gente. Do jeito que você está, você carrega um monte de medo, sim ou não? É por isso que não prospera. Então, do seu jeito, não vai rápido. Marçal, eu não consigo entender o que é rápido. Você acabou de falar ali na palestra anterior que ficou 1 ano fora de casa. E quando terminou o ano, você ficou mais 1. Para quem não sabe, eu já repeti esse método 5 vezes. E eu estou terminando esse ano a minha 5ª vez. Todas as vezes que eu fiz, eu dei uma explosão de 10 anos. Então eu estou nos meus 36 anos de idade e dei uma explosão de 50 já. 36 anos que eu estou respirando na Terra. E eu já dei uma explosão de 5 décadas. Não é que eu estou com 14 anos diferentes, eu estou com 36 mais 50. Então 36 mais 50 dá 86. A explosão é aquilo que já vivi com aquilo que já destravei. Já vivi respirando esse tempo todo? Sim. Mas a cada 1 ano que eu sumi, 10 anos eu avancei. Interessante. Quanto mais eu prospero, mais jovem eu fico. Por quê? Quando você começa a prosperar, você fala, eu quero ir mais longe, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Quanto mais eu prospero, mais bonito eu fico, você também. Por quê? Porque você começa a entender que tem a tecnologia, tem esse alimento, tem o exercício, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, que vai fazer você ficar mais jovem. Não vai diminuir a idade do seu RG, mas vai diminuir essa velhice, então vai aumentar essa juventude dentro de você. Você vai ter dinheiro para ter acesso a certas coisas que vai expandir ainda mais sua mente. São tantos benefícios prosperar que eu prosperaria mesmo com raiva da riqueza. São tantos os benefícios e mesas que você ainda não sentou que eu faria tudo, mesmo não gostando, mesmo bloqueado. Eu falo, eu vou fazer. Carol falou uma frase, eu vou falar outra metade dela. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Por que você está com isso no seu coração, Marçal? É o seguinte, hoje confesso que hoje eu tive uma queda de energia que eu não tenho há muito tempo. Eu fiquei num programa de televisão e a sensação de ser um idiota e ser alguém improdutivo e de ser alguém que não é levado a sério e que o Brasil realmente está dando ré, mas não é ré com alguém que está empurrando, mas é ré numa ladeira, me deixou tão doido. Na hora que eu saí do programa, alguém assistiu esse programa hoje? Eu abri meu coração e falei, e eu acho que ali está um grito, talvez alguém pela primeira vez na televisão do Brasil fez aquilo. Eu me projetei para frente e falei, eu não aguento essa discussão de vocês de esquerda e de direita. Isso não vai para frente. Vocês estão discutindo sem parar e nós não tiramos uma lição para o nosso povo fazer. Aí eu olhei nos comentários, tinha 11 mil pessoas na hora, é aberto na televisão em São Paulo e para o mundo inteiro pela internet. Aí eu fui ver os comentários só estavam assim, eu não gosto dessa advogada que está aí, eu odeio o Marçal, eu odeio o Pepe que é comunista, esse outro aí não sei o quê, e gente enchendo o saco o tempo inteiro. Nós não temos um debate de ninguém para frente. É um discordando de uma coisa, o outro discordando de tudo, todo mundo xingando todo mundo e nós somos uma nação travada. Aí eu confesso, fiquei pensando, postei uma foto que mexeu muito comigo, uma foto que eu estou sentado na frente de uma fonte. Eu parei, coloquei minha mão assim e pensei, será que realmente posso ajudar a sociedade? Não é possível. Porque as pessoas foram para a faculdade estudar, essas pessoas até são prósperas, mas as mentes delas são tão cauterizadas que eu não consigo nem entender o que eu estou fazendo aqui.
E me deu uma baixa de energia pela primeira vez sobre esse assunto, que eu fiquei pensando, será que eu mexo com esse trem de dar a minha vida para mudar a mente desse povo? Aí meu sogro estava comigo, ele conhece meu jeito, minha vontade de largar tudo que eu tenho. Às vezes você quer dar sua vida para ter o que eu tenho. Se você der conta de me dar só uma pescaria e uma forma de Deus não me castigar pelo que eu já vi, se você der conta de resetar meu odômetro da sabedoria e tirar tudo e me der a ignorância, isso não me custar nada diante de Deus, no dia que eu estiver no mar de fogo olhando para Ele, e Ele falando, cadê tudo que eu investi em você? Se você der conta de me livrar desse dia, eu topo te dar tudo que eu tenho, ir embora para a fazenda, trabalhar para os outros, plantar minha própria comida, é o que eu gosto, era isso que eu queria. E aí tudo que vem acontecendo na minha cabeça aumenta a minha responsabilidade, não é diante de vocês, é daquele que me chamou. A única coisa que me faz eu tremer e ter temor e me sentir a pessoa mais louca de todas é de imaginar que um dia eu vou chegar na presença do Deus vivo e falar para Ele, não, eu desobedeci, eu não quero fazer não, eu não fiz. Eu queria nunca ter visto o que eu vi, mas já que eu vi, eu vou pôr você para ter a mesma coisa que eu vou te castigar, eu vou te amaldiçoar com a prosperidade. Amém, né? Amaldiçoa. Vocês acham que é papinho, eu estou falando do fundo do meu coração. Várias pessoas querem ser ricas, é aquela tolice, aquela ignorância. Eu falo, filho, deixa eu te dar um abraço. Não faça isso. Não faça isso. O Salomão deixou escrito assim, ó, que na maior quantidade de riqueza, ali também vai ter tristeza. A sabedoria também vai te produzir tristeza. Porque você, quando conhece a sabedoria e é rodeado de gente tola, uma coisa poderosa acontece dentro de você. Bate uma tristeza no seu coração, porque você parece um idiota perto dessas pessoas. Se você não assistiu, assista. Minha equipe, posta esse pedaço. Nós estávamos discutindo por 3 horas num canal de televisão e não produzimos nada. Aí eu comecei a falar, vamos ser mais produtivos. O que é que tem que fazer então? Ninguém discute sobre o que fazer. Eu concordo, eu discordo. Aí eu falei, já que vocês não concordam com nada, então vamos pôr cadeira elétrica aqui no Brasil, vamos pôr pena de morte. Aí o povo pula. Como é que o Estado vai matar alguém? Aí eu falo, cheguei onde eu queria. E o aborto, você apoia? Mano, vocês não têm nem cérebro para discutir. Como é que nós vamos fazer? Eu levo a pessoa, é igual jogar ping-pong com cabeça de esquerdista, isso é a melhor coisa que existe. Você pega o único neurônio que ele tem e fica jogando para o lado esquerdo e aí volta para o lado direito. Você fica... É um esporte que eu gosto de praticar. Mas sabe o que eu queria do fundo do meu coração? Não precisar de fazer isso. Eu só achei uma fórmula até agora de fazer o Brasil mudar. Vai levar alguns anos. Só tem uma fórmula. Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Marcelo, eu tenho medo, não fala assim não. Vou te amaldiçoar. Vou te amaldiçoar com tudo que eu já vi na sabedoria, vou te amaldiçoar com toda a experiência, com todas as modelagens, com tudo. E você vai ser amaldiçoado, não é por sorte, é uma maldição de ter uma vida tão próspera, você vai ouvir, só recebe. Você vai sentir vergonha da riqueza que você tem. Vergonha, você vai falar assim, eu tenho vergonha disso, e essa vergonha vai bater quase todo dia. E todo dia que isso acontecer, você vai pensar assim, ó, esse é um negócio que Deus pôs na minha mão, que não é só para mim. Eu posso usar enquanto eu dou conta, mas eu não posso reter isso para as pessoas. Então presta atenção, eu acabei de falar. A maldição de poder ser a pessoa mais cabulosa e fazer o que você der conta. Mas você vai acordar e vai falar assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Por que todo bilionário, depois que ele alcança tudo, ele fala assim, agora eu quero ajudar os outros? É muito doido, ele ferra a vida dos filhos dele. Engraçado, a maioria dos bilionários perderam seus filhos. Perderam seus primeiros casamentos, seu segundo casamento. Tudo em prol de uma fortuna. Mas quando eles atingem um grau de sabedoria, de resetar o jogo. Quem tem 10 dígitos, para quem não sabe, bilhão significa 10 dígitos. Quem tem 10 dígitos, não tem um iate que ele não possa comprar, não tem um avião que ele não possa comprar, não tem um restaurante que ele não possa ir. Não existe mais nada que ele não possa fazer. Ele resetou o jogo do consumo, o jogo da produtividade, o jogo do capitalismo foi resetado. O que acontece com o cara que chega nesse status? Eu quero doar todo o meu dinheiro. Aí ele começa a ser benevolente. Aí ele começa a ter compaixão dos outros. Ele começa a doar milhões, centenas de milhões para causas. Ele começa a virar a vida dele. Mas por que ele não fez isso desde o começo?
Por que ele teve que ferrar com a família número 1 dele? Por que ele teve que largar aquela esposa? Por que ele teve que deixar o filho dele ir para a vala? Tudo em prol do negócio e depois ele não sabe nem o que fazer. Aquilo que vocês estão caçando, quando vocês descobrirem, não vai servir para nada. Nada. Então sim, vocês querem ficar prósperos? Sejam amaldiçoados com isso. Tome a prosperidade, você vai ver a dor que é isso. É muito mais dolorido ter muita riqueza do que viver na pobreza, muito mais. A pobreza, o problema dela é que ela é romântica. A riqueza não, tem que contratar um monte de gente para administrar um trabalho infinito. É um negócio que você tem que olhar para o lado e falar, estão roubando aqui, estão roubando ali, estão fazendo não sei o quê. Eu estou te garantindo, o trabalho de ter extrema riqueza é muito maior do que você ter uma pobreza excessiva. Vocês querem isso? Pablo, assim, eu estava querendo, mas quando você for amaldiçoar, sabe o que é amaldiçoar? Se você quer a riqueza da terra, você não vai dever ninguém. Mas se você quer a eterna, você não vai poder parar e segurar ela para você. E a maldição vai te acompanhar, sabe por quê? Se você for perseguido, a palavra fala, você vai prosperar por isso. Quando alguém fala, estou perseguindo, eu começo a rir, eu falo, eu não sei nem o que fazer com esse tanto de riqueza, mas eu vou ficar mais rico ainda por causa dessa perseguição. Não afino, porque tem uma promessa para isso. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer contas? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Seja bem-vindo ao Como Ficar Rico, vocês estão chegando aí. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Quantas? Por que você age como se você... Tem 2 perfis aqui, de gente que não tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é zero. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando o sangue e o seu oxigênio, mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem 2, ou 3, ou 4. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na terra hoje. Os que se sentem um zero, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão zero que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Marcelo, eu tenho 2 vidas, deixa eu te falar. Fica só com uma. Primeira pergunta que eu te fiz, é a resposta dolorida. A maioria se acha 0, então tem 0 vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante. Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser com esse tanto de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada. Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos.